apresenta Check-up no rádio. Olha, nesta terça-feira, dia 28, o Check-up no rádio recebe o médico geriatra Belísio Neto para falar sobre um tema muito relevante, especialmente para a população idosa, o fastio e a fraqueza. Muitas pessoas, à medida que envelhecem, começam a sentir uma perda de apetite, cansaço excessivo e fraqueza no corpo, que pode afetar a qualidade de vida. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos ouvintes da 95 FM, bom dia aos internautas, uma satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui do quadro Check-up no rádio, falando de tema bastante relevante para a saúde dos idosos. O que são exatamente o fastio e a fraqueza e por que esses sintomas são mais comuns em pessoas idosas? Marcos, quando a gente envelhece, como você disse na apresentação, a gente tem uma tendência a ter algumas modificações que dão a sensação de que o paciente, de que a pessoa idosa está ficando mais fraca, de que a pessoa idosa está perdendo mais apetite. E isso, em certa parte, em certo modo, é um pouco de verdade. A gente tem alterações no envelhecimento que alteram realmente o paladar, alteram o olfato, alteram a visão, e tudo isso tem uma relação com o nosso apetite. O envelhecimento também ele proporciona uma alteração na nossa estrutura muscular, óssea, articular, que facilita a perda de músculo, tem na verdade uma perda de massa muscular, mas que não é doença ainda, mas deixa o indivíduo um pouco mais lento, o indivíduo com menos massa muscular, até certo ponto. Entretanto, quando esses sintomas, assim vamos dizer, de perda de apetite, são exacerbados e o idoso começa a passar do ponto, na verdade não é para ele ter perda de apetite, ele tem alteração no paladar, no olfato, mas não é para ele ter uma perda de apetite, um fastio, como aqui a gente costuma classificar. A gente tem que pesquisar alguma causa, principalmente quando ele tem uma perda de peso associada a uma alimentação normal. Se ele tem um fastio, ele tem uma perda de apetite, está perdendo peso por causa disso, a gente consegue imaginar que aquela perda de apetite é relacionada ao fastio, à baixa ingestão de alimentação. Mas, algumas vezes, eles têm outras causas que levam ele a perder peso e também perder um pouco de apetite. Como por exemplo a dentição, eles têm uma prótese mal ajustada, eles têm algum dente em mau estado de conservação, ter sintomas relacionados na boca, como por exemplo a boca seca, a gente chama de xerostomia, se engasgar com facilidade, eles terem doenças no próprio estômago, como gastrite, como a própria doença do refluxo. Doenças outras como câncer, o câncer pode dar perda de apetite, perda de peso, dores crônicas medicamentos causam perda de apetite. Checar bem o medicamento que ele está tomando, checar direitinho se tem alguma doenças da mente também. Depressão é uma doença que pode cursar com perda de apetite, aquele idoso chega perdendo peso e na verdade ele está sem apetite por causa da depressão. A própria demência, o Alzheimer, os tratamentos para demência, eles podem causar perda de apetite, e a própria doença também causar perda de apetite. Inúmeras são as causas e a gente tem que buscar, não achar que o envelhecimento por si só, eu estou ficando velho, eu estou com menos apetite, eu estou mais fraco. Não, isso não é verdade absoluta. Isso é até certo ponto bem discreto e muitas vezes não trazem prejuízo no dia a dia, né? A gente considera 5% do peso corporal, por exemplo, em 6 meses ou um ano, uma quantidade de peso que chama a atenção, que deve ser buscada, ser avaliada, investigada, haja vista essas inúmeras causas que a gente tem de perda de apetite. Então, o idoso, quando está perdendo apetite, não é achar
que vou fazer um remédio para estimular o apetite dele. Provavelmente esse estímulo do apetite será feito quando a causa do problema for resolvida. Será feita quando o dente dele parar de doer, ou a prótese que tiver mal ajustada, ou a boca seca ser resolvida, ou o tratamento da depressão está ajustado, ou a retirada ou troca daquele medicamento que pode estar causando a perda de apetite, ou a doença que seja descoberta, seja diabetes, seja doença na tireoide, seja doença no próprio câncer, essas doenças serem tratadas. Então o melhor estimulante do apetite é o tratamento da causa. Isso, por vezes, as pessoas têm a ideia, né, o mito de que uma vitamina, um estimulante do apetite vai resolver esse problema, e não é bem assim, é bem complexo, e boa parte das vezes, nesses aí muitos anos de experiência que a gente já tem, uma causa dessa não responde por aquela. Geralmente tem 2, 3 causas ao mesmo tempo. É a depressão, é um medicamento, é a boca, é uma dor, e você tem que atuar nessas diversas frentes para melhorar esse apetite dele, já que idoso desnutrido, idoso em risco de desnutrição, idoso que come pouco é idoso que preocupa, né? A gente tem a alimentação do idoso, ela é fundamental. Quando ele começa a perder apetite, sim, e aí eu lembro também, semana passada a gente falou de viroses, falou que o idoso ele pode abrir o quadro com a perda de apetite. Só um ponto extra. Então a gente tem que perseguir, eu digo investigar e tratar, porque idoso que não se alimenta bem é idoso com risco de adoecimento maior. E as pessoas tendem a relacionar também a perda de peso com a fraqueza, né? Ele tá fraco porque ele está sem comer bem. Na verdade, essa cascata, esse conjunto de fatores de perda de peso, de perda de energia, de perda na velocidade da marcha, a caminhada está mais lenta, perda de força, essas perdas elas têm um nome, elas têm uma classificação chamada síndrome de fragilidade, que muda a forma como a gente enxerga aquele idoso. O idoso frágil, que é esse idoso com perda de apetite, perda de força, perda de energia, perda de velocidade da marcha, do caminhar, esse idoso ele tem um risco de adoecimento muito maior, e quando ele adoece, ele se agrava mais, e ele tem uma dificuldade de voltar ao estado que ele funcional, principalmente o status funcional, como ele era antes. Ele adoece, o idoso frágil, quando adoece, ele adoece mais grave, ele demora a se recuperar, e quando recupera, dificilmente ele volta ao estágio anterior. Diferentemente do idoso que não tem essa síndrome de fragilidade, não tem essa perda de peso, de apetite, não tem essa fraqueza, não tem essa diminuição na velocidade da marcha. Esse idoso ele adoece, não adoece tão grave, ele tem mais reserva funcional, ele volta mais rápido na maioria das vezes, os desfechos são melhores, ele se recupera ao ponto de voltar ao estado que ele tinha antes. Então, o idoso frágil é uma coisa, não, é um idoso fraquinho, esse nome não engloba bem o que é um idoso fraco, a gente tem só que é um idoso frágil, a gente tem essa ideia. Então, dividir até o próprio tratamento das doenças do idoso frágil e do idoso não frágil, eles são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, atentar para que esse idoso que está entrando em processo de fragilização, que está sem se alimentar bem, que está começando a perder força, andar menos, com menos energia, tendo que fazer um esforço muito maior para fazer atividades que antes ele fazia com bastante tranquilidade, sem ter tanta necessidade de gasto energético maior, atentar para esse idoso, porque ele pode entrar nessa síndrome de fragilidade e ficar mais difícil da gente, qualquer doença, a gente poder recuperar. Então tem essa associação de fastio e fraqueza. A fraqueza que a gente considera assim, no idoso é essa perda de energia, não é só a perda de força, não, como acontece no AVC. Ele tem uma perda de força no braço, unilateral, assim, e ele não é essa força, não. É uma perda de força generalizada que a gente mede com um aparelho dinamômetro palmar,
a gente mede também a massa muscular, então existe sim uma relação. Você está se alimentando menos, você tem menos energia, mas não é sempre a causa da baixa energia, nem sempre é da fraqueza, nem sempre é só alimentação. Pode ser uma noite de sono mal dormida, ou insônia crônica, o transtorno do sono crônico idoso, se sinta fraco. Pode ser uma depressão também, ele tenha falta de energia, anedonia por causa de uma doença, por causa de uma depressão. Pode ser pela mobilidade, ele está com doença osteoarticular, muita dor, e aí ele perde a capacidade que ele tinha antes de se mobilizar, ele entra em descondicionamento fixo, físico. Pode ser uma sarcopenia. O que é sarcopenia? A perda de massa muscular associada à perda de força e a perda de capacidade de resolver, de fazer alguma coisa. Por exemplo, ele não consegue mais se locomover da mesma forma que ele se locomovia antes. Então, o nome genérico é a perda de massa muscular, mas tem a perda de força e tem a perda de funcionalidade também. Então, massa muscular baixa também dá fraqueza. Eu dei vários outros exemplos aqui. O que tem que fazer é ficar atento. Observou esses sinais de perda de energia. Meu pai, meu avô está mais fraco, está mais lento, ele não está se alimentando como antes. Esse paciente ele tem um risco de entrar em fragilização, e aí ele pode ficar sem andar de verdade, as defesas dele baixam, ele vai ter mais infecção, ele vai ter mais quedas, ele vai demenciar mais, ter mais Alzheimer, e essa fragilização ela vai se retroalimentando. Ele come menos, fica mais fraco, gasta menos energia e come menos ainda, e aí sofre uma queda, e aí não anda mais, e aí é que come menos mesmo, e ele vai entrando numa espiral de perdas, que o fim é ficar no auxílio de mobilidade, ficar em cima de uma cama. Doutor Belísio, quais são os principais sinais de alerta para que a fraqueza ou fastio se tornem algo preocupante e necessitem de intervenção médica? Perda de peso é um marcador que a gente observa. Às vezes a família não está tão atenta à alimentação, à quantidade, às vezes os filhos trabalham, alguma coisa nesse sentido, mas a diminuição, a perda do peso, nem sempre é visto na balança, mas as roupas estão mais folgadas. E aí é um sinal de que o paciente talvez esteja tendo um problema na alimentação. A quantidade de comida que antes era uma e agora é outra, ele come menos, ele se sacia mais fácil, ele não tem mais aquele mesmo volume de alimentação, e isso chama a atenção. O caminhar, percebe que ele antes ia com a velocidade com que ele andava na rua, ou mesmo dentro de casa fazia as coisas, ele está mais fraco, ele está menos disposto, ele está mais com a sensação de que, Ave Maria, estou muito cansado, estou me sentindo fraco, estou fadigado. São sintomas que a gente deve atentar. Isso a gente consegue identificar numa avaliação, né? Numa avaliação global, que a gente vê força, mede a velocidade da marcha, detalha bem como é que está a alimentação desse paciente, e aí a gente classifica e vai buscar as causas e fazer uma intervenção. Eu sempre digo, esse paciente está começando a entrar na rota do envelhecimento do mal, aquele envelhecimento cheio de doenças, cheio de dependência. Então a gente tem que fazer intervenções para buscar ele para essa rota do envelhecimento saudável, que ele não tenha complicações com essa fraqueza, com esse fastio, com essa fragilização, que, como a gente falou, facilita queda, o paciente adoece mais, tem mais infecções, esse paciente ele entra em demência mais fácil, se ele não tinha, ele tem um fator de risco a mais, se ele tinha, ele agrava, ele acelera esse processo de demência, ele tem mais depressão, e as doenças são assim, mais complexas para se tratar quando ele entra no auxílio de fragilidade. Ouvindo pergunta aqui no nosso WhatsApp, quando os familiares ou cuidadores de um idoso percebem esses sintomas, qual é a melhor abordagem para buscar ajuda médica? Buscar ajuda médica, mas evitar, eu diria assim, subvalorizar, negligenciar. Primeiro, não achar que é da velhice. Não, todo velho é fraco, independente da idade.
Sempre digo, a gente tem idosos com 90, 80 anos que são totalmente independentes, que ainda cuida do seu curral, das suas vacas, ainda cuida, a mulher ainda cuida da casa, é quem faz tudo. Tem alguns que correm, são maratonistas, são totalmente independentes. Então, se fosse o envelhecimento, esses idosos todos seriam fracos. Não é. Isso é individual. Tem paciente, então, tem paciente que é de um jeito, tem idoso que é de outro. Então, é não achar que é da velhice. O reconhecimento é você pensar fora da casinha. Não, isso não é normal. O doutor disse no rádio que não é para estar fraco assim, perdendo força, caminhando mais lento, comendo pouco, emagrecendo. Não é. O primeiro passo é esse. Depois é evitar de achar que, não, vou fazer aqui uma vitamina ou um estimulante do apetite para ver se ele melhora. Na maioria das vezes só vai perder tempo, né? Talvez até reponha uma ou outra vitamina, mas ele não vai melhorar porque o problema dele é complexo. Às vezes a causa disso tem vários fatores. Então, reconhecer, não tirar essa história que é da velhice, evitar automedicar, tentar ver se tem alguma coisa dessas que eu falei, se não é a prótese, se não é a dentição, se não, ele não está reclamando de problemas no estômago, se a boca não está seca, se ele não está com diabetes descompensado, se ele não está além de fraco, ele está com discurso negativo, está mais isolado, ver se tem alguma doença nesse sentido e buscar auxílio médico. Na unidade de saúde, buscar o auxílio com seu médico da confiança para que ele possa fazer as intervenções necessárias e trazer ele para a rota, como eu falei, do envelhecimento saudável, não ser uma pessoa vulnerável, né? Eu sempre digo, fragilidade ela é sinônimo de vulnerabilidade. O idoso mais vulnerável a acometimentos externos, ele tem um risco de complicar muito maior do que o idoso não vulnerável, do que o idoso não frágil, o idoso robusto. Então, reconhecer e evitar automedicar com a vitamina achando que isso vai resolver. Nossa seguinte pergunta: minha mãe tem 78 anos, quando está em crise de depressão, reclama muito de fraqueza e boca amarga. E aí? A depressão, ela tem no idoso sintomas físicos bem presentes, né? Não é só o choro, a melancolia. A depressão no idoso, ela tem sintomas de irritabilidade, sintomas físicos, por exemplo, no apetite, sensação de fadiga, sensação de falta de energia. Então, esse quadro aí, nas crises depressivas, como o ouvinte falou, é ajustar o tratamento da depressão. A boca amarga é um sintoma físico que coincidentemente está no período da depressão e tem esse sintoma pode sim aparecer como consequência de uma depressão. A gente acha só que é problema na boca, que é problema no estômago. Às vezes não, é um sintoma somático, é um sintoma que está ali aparecendo porque o paciente está com limiar de aparecimento de sintomas muito baixo, ou seja, ele está tendo sintomas físicos com fundo sendo a causa, sendo a depressão, que como eu volto a dizer, depressão em idoso nem sempre é choro, nem sempre é melancolia, são sintomas físicos, aqueles sintomas que não têm justificativa e não tem relação uma coisa com outra. Veja bem que ele, sem energia e boca amarga, são sintomas que não tem muita relação, né? Então, e ele percebe que é nos episódios que ela está mais com humor mais deprimido. Então, provavelmente a resposta é ajustar o tratamento da depressão, seja com medicamento, seja com a terapia, seja com atividade física, seja com intervenções de profissionais que possam colocar ela no humor eutímico, no humor normalizado, e se esses sintomas melhorarem, a gente sabe que é disso. Lógico que sintomas físicos aparecerem, a gente não pode achar que tudo é depressão, não. A gente tem que primeiro afastar uma causa que não está relacionada às emoções. A gente tem que buscar as causas físicas mesmo. Mas nesse caso, que já tem um diagnóstico, piora sempre nesse período, a gente pode se inferir que seja um sintoma físico, somático de um transtorno depressivo. Doutor Belísio, meu pai tem 54 anos de idade e está com quadros de perguntas repetitivas e lembranças frequentes de coisas do passado. Pode ser início de Alzheimer? Pode-se procurar o geriatra com essa idade? Ele toma antidepressivo desde os 15 anos.
Olha, essa idade não é uma idade para se ter uma demência, mas pode sim uma demência precoce antes dos 60 anos, e essa demência ela é muito agressiva, ela evolui muito rápido. São sintomas que chamam a atenção, né? De repetir assunto, ele esquecer o que ele disse e dizer de novo, esse reforço na memória do passado, de relembrar muitas coisas do passado, pode sim ser um quadro cognitivo relacionado a uma demência. Como eu disse, ele não tem idade para isso, mas algumas pessoas desenvolvem essa demência muito antes dos 60 anos. A gente tem que estar atento, fazer uma avaliação se esses sintomas são relacionados a uma demência ou se são relacionados à depressão. Porque, como eu falei, a depressão também dá sintomas outros. Por exemplo, é muito comum as pessoas que têm depressão ter esquecimento, ter alterações na memória, esses sintomas cognitivos. Então, possa ser que o tratamento da depressão não esteja bem ajustado, mas chama muita atenção dele esquecer do que disse. Isso é um dado, uma característica, um sintoma bem que a gente tem que ser avaliado, porque, como eu falei, se for uma demência nessa faixa etária, dependendo do tipo de demência, que pode ser uma frontotemporal, pode ser uma demência de Alzheimer precoce, ou outro tipo de demência, mesmo que reversível, mas tem que ser abordada, porque são sintomas bem comuns em processos demenciais, de reforço da memória do passado e desse esquecimento de curta duração, dele não lembrar o que disse, perguntar de novo e perguntar de novo. Isso tem que ser investigado, porque ele é muito jovem, né? Muito Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço mais uma vez o espaço, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h46, já a gente volta com